Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café de Influência. Aqui nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar na prática a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Eu sou a Mariana Nicolau, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e atuo nessa área há mais de 10 anos a nível internacional. E essa semana o Café de Influência está em ritmo de aquecimento para a Jornada Comportamento Sustentável. O que é a Jornada Comportamento Sustentável? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você influenciar comportamentos e criar na prática a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link da minha bio e se inscreve, que ainda dá tempo, e eu vou ficar muito feliz de te encontrar lá. Vai ser um momento transformador na sua carreira, vai mudar o jogo do seu trabalho. E como eu disse que a gente está em ritmo de aquecimento, o que eu fiz essa semana? Eu mapeei os principais obstáculos que impedem nós, profissionais de sustentabilidade, atingir o nosso objetivo, que é influenciar com êxito, com sucesso, os comportamentos das outras pessoas e fomentar um estilo de vida mais sustentável na prática na vida das pessoas. Então, o que eu fiz? A cada live essa semana, a gente teve lives diárias, a gente olhou um obstáculo específico e hoje não vai ser diferente. Então, o obstáculo que a gente vai abordar hoje e se eu não tiver experiência com o engajamento do público? Essa é uma questão que surge muito, então já vamos adentrar o nosso tópico, é uma questão que surge muito. Quando pessoas interessadas no conteúdo que eu compartilho, nos eventos que eu faço, elas falam: Mariana, mesmo eu tendo experiência zero com engajamento com o público, eu nunca tendo tido um projeto com engajamento com o público, você acha que ainda assim eu consigo me beneficiar dos seus conteúdos, eu devo participar do seu evento? E assim, eu acho uma questão interessante assim, de pensar e de discutir isso. E a minha resposta talvez seja contraintuitiva, mas o que eu diria, na verdade, eu acho que se você está começando na área do engajamento, se você não tem experiência com engajamento, na verdade, a sua situação é ainda até mais vantajosa do que de alguém que tem já experiência na área de mudança de comportamento, de engajamento com o público. E eu vou te explicar por quê. Por que tem essa... Por que na verdade, eu acho a sua situação mais vantajosa. Normalmente, alguém que já tem experiência, por exemplo, no nosso caso aqui, com o engajamento do público, com estratégias de mudança de comportamento, provavelmente essa pessoa está atuando, principalmente se a gente estiver falando aqui no Brasil, dentro de um contexto de paradigma atual, em que as pessoas são engajadas com base na argumentação racional, com base na tentativa de convencer, né? E aí é um paradigma diferente do que a gente está conversando aqui, de uma abordagem com base em ciência comportamental, que tenta entender como que o nosso cérebro de fato funciona, que tenta então explorar esse canal alternativo de comunicação e que é um método eficaz que vem dando cada vez mais resultado a nível internacional para profissionais de sustentabilidade no mundo inteiro, né? Que vai ser o foco então do nosso evento semana que vem, eu te mostrar esse passo a passo, né? Então normalmente quando alguém já vem de um paradigma existente que é diferente do que a gente está discutindo aqui, a mudança de paradigma e adentrar num novo mundo, olhar a questão do engajamento com novos olhos, é um desafio já muito grande em comparação com quem nunca trabalha na área do engajamento, às vezes já trabalha com sustentabilidade, mas ainda nunca fez um projeto tentando engajar o público nesse tema. Então, é por isso que eu vejo que mesmo a pessoa sem experiências muitas vezes está numa situação mais vantajosa porque não tem que passar por esse processo de mudança de paradigma, de convencimento. Olha, você costumava trabalhar assim, agora você vai trabalhar assado. E no meu percurso, assim, eu me lembro muito quando eu comecei a treinar profissionais de sustentabilidade nessa área, já há muitos anos, há mais de 8 anos, e eu comecei a treinar, por exemplo, profissionais de ponta dentro do Greenpeace, profissionais de ponta dentro do WWF, que às vezes era uma situação difícil, a gente tinha, via situações de conflito, ou tinha às vezes discussões acaloradas, porque as pessoas viam dentro de um paradigma de campanha, de engajamento, que era diferente da abordagem comportamental. Eles mesmos se questionavam, será que a nossa abordagem gera resultado, tem resultado? Mas daí a entender e adentrar no novo paradigma, numa nova forma de entender o contexto das pessoas, o que de fato pode tirar as barreiras das pessoas para elas se engajarem com a causa ambiental, sustentável. Daí a fazer essa mudança, e claro que as pessoas são diferentes dentro de organizações, tem pessoas que têm um perfil X, tem pessoas que têm perfil Y, mais abertas para coisas novas, mais questionadoras, às vezes menos abertas. E no fundo, assim, a gente está pensando em organizações que têm o próprio DNA, né? Que já tem uma forma de trabalhar, né? Já tem um estilo, um método. Então, assim, pedir para mudar aquela forma de engajamento, principalmente se é uma organização que já tem
anos, que já tem um nome, uma reputação dentro daquela área, mesmo aquela organização reconhecendo que ela não está gerando o impacto que ela gostaria de gerar, é uma transformação, às vezes, difícil. É como se você estivesse pedindo para alguém, muda o seu nome, muda o seu tipo sanguíneo, né? Você está mudando a identidade, às vezes, de uma forma de trabalhar, que é muito importante para muitas organizações. Não estou falando isso para dizer que é difícil alguém mudar a forma de trabalhar, né? Que pessoas, então, que já têm experiência em engajamento não devem estar aqui, muito pelo contrário. Eu tenho contato, experiências dezenas, diversas, com pessoas que estão fazendo justamente essa transição, mas só para reconhecer que eu entendo, essas vezes, a dificuldade de alguém que já está atuando dentro de um paradigma e conseguir superar, até porque quem trabalha com projeto sabe, quando a gente está habituado a fazer uma coisa de um jeito, a nossa tendência natural, como tudo na vida, é repetir comportamentos anteriores, é querer fazer um projeto da mesma forma que a gente fez no passado, é definir um tema, uma abordagem das pessoas da mesma forma que a gente fez no passado, às vezes não de uma forma deliberada e racional porque deu resultado, mas pela força do hábito, né? Então, sem dúvida que uma pessoa aqui, então, que começa com um olhar do zero com relação especificamente ao engajamento, eu acho que de repente ela tem essa vantagem de não ter que ter essa batalha com o paradigma anterior no qual ela atuava, né? Mas como uma forma também de reconhecer e motivar as pessoas que estão começando, para dizer, não precisa ter medo, na verdade a gente está todo mundo começando em pé de igualdade, você talvez até numa situação mais vantajosa. E aí, olhando essa questão e pensando então nos benefícios, né? Será que eu vou começar sem experiência na área de engajamento? Eu tenho um benefício, então, eu coloquei essa questão da situação mais vantajosa, mas dentro do mercado de trabalho, como é que isso é percebido? Esse lance da experiência, né, e da importância da experiência vem mudando muito ao longo dos anos, né? Mais recentemente, eu diria que isso mudou da água para o vinho, assim. Então, até alguns anos atrás, se alguém te questionasse, se você fosse olhar o mercado, se você fosse avaliar um profissional, você diria que uma pessoa é um bom profissional, tem destaque, as pessoas se orgulhavam por ter o quê? Por ter uma boa formação, às vezes até um mestrado, às vezes até um doutorado, um pós-doutorado, ter uma carreira assim, uau, de cursos brilhantes, e os anos de experiência daquela pessoa, pessoas com 10, 15, 20, 30 anos de experiência numa determinada carreira, né? E aquilo ali era decisivo. Isso, sem dúvida, vem mudando muito, como eu digo, até acho que pelo advento da comunicação digital, da internet, isso mudou o paradigma de como você escolhe um profissional. Então, de repente, se você pensa até na sua própria vida hoje, como que você escolheria um profissional, às vezes, para uma necessidade pessoal, ou às vezes um profissional para trabalhar com você no seu time? Se você for pensar, muito provavelmente a questão do resultado que aquela pessoa gera, né? Que tipo de resultado que aquela pessoa gera, que tipo de bagagem ela traz com relação aos impactos que ela já gerou com o trabalho dela. Isso vem se tornando a questão mais importante. Então, às vezes você vê pessoas relativamente jovens no mercado de trabalho, mas já com tanta experiência ou tanto resultado nas costas, que os anos de experiência que ela tem, o que tipo de formação ela tem, se torna algo secundário, né? Isso, então, abre um leque gigante, impressionante de oportunidades para pessoas da nossa área. Não só para quem quer engajar o público com a causa sustentável, não só para mudança de comportamento sustentável, mas até mesmo para pessoas que querem trabalhar com a sustentabilidade de uma forma geral, né? Para profissionais de sustentabilidade de uma forma geral que veem aqui nessa área, uma área atraente. E eu digo isso assim porque eu fui percebendo, com base nessa questão dos resultados, né? Eu venho observando como os novos cargos, mesmo na Europa, né, os novos cargos de sustentabilidade que tem cada vez mais aparecido aqui também, o mercado está crescendo muito, os investimentos estão cada vez maiores, o número de vagas na área da sustentabilidade são cada vez mais numerosas. Eu tenho visto que muitas das novas vagas têm sido preenchidas não necessariamente por pessoas já experientes com uma super bagagem na área da sustentabilidade. É muito comum ver gente fazendo uma transição vindo de outros setores, às vezes de nichos ou dos setores da mobilidade, às vezes da alimentação, do varejo. É muito, você vê áreas diversas, da relação internacional, da diplomacia, que ainda não trabalhou especificamente ou tecnologia, mas não trabalhou especificamente com sustentabilidade, mas tem um histórico de resultados, né? Impressionante, pessoas talentosas e que querem colocar esse talento agora a serviço da sustentabilidade. E tem tido muito espaço para essas pessoas, né? Então, e eu diria que isso tem acontecido, por um lado, porque a demanda está muito grande por esse tipo de profissional, muitas vezes até maior do que a oferta de profissionais de sustentabilidade qualificados, mas, por outro lado, justamente por essa questão de que
a experiência de que ela não necessariamente, né, os anos de experiência, está acima dos resultados. Os resultados é que dizem, os resultados é que falam. E é isso que atrai uma organização, um cliente, um governo, uma empresa, para garantir que alguém está trabalhando com aquela pessoa, né? É o que conta. Então vamos lá, Mariana. Então, entendi que eu posso estar numa situação até mais vantajosa do que se eu tivesse anos de experiência na área de engajamento com a sustentabilidade. Mesmo assim, como que eu faço? Né? Se eu tiver, então, que iniciar um projeto, eu não tenho cândida, não sei como começar, não sei por onde começar. Eu tenho bagagem, eu sou talentosa, eu trago experiência até às vezes dentro da área da sustentabilidade, mas eu ainda não tenho experiência específica com engajamento. Como é que eu faço então para colocar a mão na massa e para ter o meu primeiro projeto, né? Eu continuaria na linha dessa importância da geração de resultados, né? Traria isso então para dentro do cerne da sua decisão de como agir daí para frente. Como? Se você ainda não tem experiência com engajamento na área de engajamento com o público, com a sustentabilidade, ou ainda assim, se você tem experiência, né, mas você está buscando algo novo, você viu que às vezes você não gera o resultado que você poderia estar gerando e você está procurando uma nova oportunidade, você quer dar uma nova, né, uma guinada na sua carreira, quer gerar resultados, você quer trazer um impacto positivo, deixar sua marca no mundo, né? Para implementar um novo projeto, o ideal é que você busque um método que já tenha gerado resultado. Então, como eu disse, seguindo a linha dessa questão da geração de resultado, que é o nosso norte, né, e até com a nossa própria carreira, na hora então de iniciar um projeto com ou sem experiência, o que você deve buscar, sem dúvida, é um método que tenha resultado por detrás dele, né? Que seja eficaz e que você consiga ver por que ele é eficaz. Você vê que ele tem uma história atrás dele, que você tem outras pessoas que já aplicam esse método, que é um método que é aplicado em diferentes contextos, por diferentes tipos de profissionais e que ainda assim vem gerando cada vez mais resultado. Eu diria que isso é fundamental. Isso é fundamental em diferentes níveis. Isso é fundamental para você, enquanto profissional, para você ter certeza de que você pode se sentir seguro, que você está entrando, mesmo que numa nova área, numa nova seara para você, mas que você está buscando um método que te dá respaldo, que te dá segurança, que já vem sendo aplicado, que tem uma história de confiança por detrás e que outras pessoas no mundo vêm aplicando. Primeiro, te dá segurança. E segundo, que um método assim te traz um histórico de casos, muito provavelmente de pessoas ou semelhantes a você, ou trabalhando com temas semelhantes a você, para você não começar do zero. Raramente você é alguém que está focado num tema, num comportamento, às vezes moda, e como que eu posso motivar as pessoas a comprarem produtos usados de segunda mão, ou como eu posso motivar as pessoas a consertarem os eletrônicos delas, ou como que a gente pode influenciar uma forma de mobilidade que seja menos motorizada, mais ativa, pedalar para trabalhar, por exemplo. Existe uma infinidade de comportamentos, né? Você raramente é a primeira pessoa se questionando como fazer um público se motivar dentro daquele comportamento naquele momento. Então, assim, quando você adentra no mundo de uma metodologia, mesmo que ela não seja a mais aplicada no mundo, esse não é o ponto é se ela é a que gera mais resultado, e a gente vai discutir essa questão de resultado quando a gente conversar mais a fundo sobre o passo a passo na jornada na semana que vem. É você, então, ter contato com outros cases, com outros exemplos e saber, nossa, então quer dizer que num caso semelhante ao meu, com um desafio semelhante ao meu, em outro país ou em outra cidade, mesmo que seja no mesmo país que o nosso, foi assim que a questão foi abordada. E ela foi abordada com êxito ou sem êxito. Porque, claro, a gente está falando de comportamento, mesmo que seja um método eficaz, não significa que é um método que traz 100% de resultado, principalmente porque a gente está lidando com pessoas. Então, o que a gente tem que sempre buscar é a melhora, é a transformação, e tá obcecado por resultado. Então, muitas das intervenções, elas demonstram resultados não tão positivos ainda, e vão melhorando, e vão aprimorando a intervenção. Então, você entra no método sabendo que você tem um histórico ali de casos semelhantes ao seu, com os quais você pode aprender, saber, né? Isso é a importância de você adotar um método que tenha respaldo, que tenha resultado e que outras pessoas no mundo estão aplicando. Por outro lado, é importante também a nível da sua organização, porque quando você chega para a sua organização, ou para o seu cliente, ou para o governo, para o órgão onde você trabalha, você diz, está no momento da gente criar um projeto de engajamento com o público na área tal, e está aqui a minha estratégia, a minha proposta para a gente fazer isso, e você mostra que a sua proposta é feita com base num método, ou numa abordagem de respaldo, de resultado, outras pessoas já tiveram resultado, de repente, inclusive na própria área onde você está atuando, no próprio comportamento que você quer atacar, o que você quer motivar as pessoas a adotarem,
você gera credibilidade dentro da sua organização, né? Então, o que eu diria é, começando sem experiência, aliás, como tudo na vida, né? Mas especificamente para tratar da nossa questão hoje. Estou começando sem experiência, Mariana, eu ainda consigo desenvolver projetos na área de sustentabilidade para engajar as pessoas, o público, com um determinado comportamento? Sem dúvida, né? E o que eu diria é, busque por um método, por um passo a passo, por uma abordagem, por conhecimentos que seja eficaz, que tenha um histórico de resultados. Que você possa ver esse histórico de resultados e que você possa se beneficiar não só do método, como desses resultados em si. Porque isso traz segurança, traz suporte e traz credibilidade dentro da sua organização e do projeto que você for implementar. Então eu diria que esses são os pontos principais para a gente discutir hoje. Ter certeza de que então a perspectiva, levando a gente, né, reforçando o aquecimento para o nosso evento de semana que vem, é que a gente vai ter a oportunidade de olhar, entender, né? Eu vou te mostrar um passo a passo, que é um passo a passo que tem um histórico de resultados importante, que gera resultado na vida das pessoas, para ajudar as pessoas na prática a mudar comportamentos. Então, se você vem acompanhando as lives, fica ligado que amanhã a gente tem mais uma, às 3 horas da manhã à tarde, a gente vai discutir mais um obstáculo para a gente afastar, tirar do nosso caminho, para a gente conseguir chegar na jornada prontos para aprender o máximo que a gente puder e já sair aplicando os conhecimentos no nosso trabalho. E o tema de amanhã vai ser, eu vou ter que fazer toda essa transformação sozinho? Esse vai ser o obstáculo ou questionamento que a gente vai discutir amanhã. E eu vou trazer então uma série de sacadas e experiências do meu dia a dia para te mostrar como lidar com essa questão ou com esse medo. Será que eu vou ter que fazer tudo sozinho? Bom, estamos em que ritmo de aquecimento, como eu falei. Se você já se inscreveu para a jornada, eu te vejo na semana que vem. Ou te vejo amanhã, se você vier para a live, né? Se não, eu te vejo na semana que vem. Se você ainda não se inscreveu, vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você influenciar comportamentos e criar na prática a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. O link para se inscrever está na minha bio e eu te vejo lá. Tchau, tchau.